E aí a gente tem o outro lado, né? A gente tem aquele cara que você treina, professor. Frequenta uma academia, treino lá com um profissional de educação física, já faz 6 meses, treino bem certinho, tem uma planificação. E aí esse cara vai para o outro lado do fluxograma. Ele vai para o lado que diz que ele pratica exercício físico regular. Só que ele treinava no salão de musculação, ele não tinha um acompanhamento que você vai dar para ele, né? Como personal trainer, como profissional ali do lado dele, profissional de saúde. Então a gente vai fazer as mesmas análises. Quais as condutas que a gente vai ter? A gente vai ter aquele paciente que não tem doença, que não tem o quadro clínico propriamente dito, né, que a gente identifica lá na hora, mas ele apresenta sinais e sintomas. Só que ele já treinava com um profissional que provavelmente não fazia o que vocês fazem, que é fazer a triagem pré-participação. Primeira conduta é: fulano, você tem que parar de treinar agora, tem que ir no médico. Por quê? Porque você está apresentando sinais e sintomas. Por exemplo, você está ali com a dor que vai e vem na perna, né? No questionário, na tua anamnese, tu coloca isso. Eu tenho umas dores, professor, que vai e vem, fica latejando, volta, e às vezes meus tornozelos incham. Isso aí é indicativo de doença vascular periférica. Se fizer um teste de ITB, você pode identificar isso daí, certo? De índice tornozelo braquial. Então, se fizer uma medida clínica com um tensiômetro, com um aparelho digital aqui, você consegue identificar isso, certo? E aí, nesse caso, esse cara estava treinando na sorte, né? Só que com vocês não vai ser assim. Ele vai fazer o teste, vai ser liberado ou não, dependendo da condição clínica. E aí, o mais legal quando você faz um trabalho sério é que lá no laudo médico, principalmente para esse cara que já treinava, você vai vir com a zona de segurança. Até qual frequência cardíaca, até qual percentual do volume máximo de oxigênio eu posso trabalhar com ele com segurança. Qual que é o máximo dele? Se eu sei onde é o máximo dele, eu sei onde é o vigoroso, onde é o moderado, eu vou prescrever com assertividade e eu vou entrar lá naquela média lá do 100% de acerto. Eu não tenho como não melhorar a aptidão cardiorrespiratória. Eu não tenho como não aumentar a capacidade de exercício se eu encaminhar quando necessariamente precisa se encaminhar. Por quê? Se eu pego esse cliente que ele já treinava e ele não tem nenhum sinal ou sintoma, ele não tem doença cardiovascular, ele não precisa treinar, ele não precisa de liberação médica. E ele pode treinar com você. Professor, então só é assim? Só é vai para o médico ou não vai se tiver doença cardiovascular, doença metabólica ou doença renal ou apresentar esses sinais e sintomas? Não. Tem um caso muito categórico nessa triagem pré-participação e a gente precisa dominar a prescrição e essas etapas de avaliação prévia para isso. Que é a situação de: seu Jorge, tem algum problema de saúde? Tenho, Garcia, sou hipertenso. Você vai lá e mensura a pressão dele. Pressão do seu Jorge, 113/75. Perfeito, seu Jorge. Então tomou um medicamento hoje. Tomei, Garcia. Seu Jorge é um paciente com doença cardiovascular assintomático. Ele está compensado. Dependendo do que vocês vão planejar para ele, se for uma atividade de intensidade de leve a moderada, seu Jorge não precisa de ir para o médico fazer um exame de esforço. Então, para eu saber se seu Jorge precisa ou não ir para o médico, ele precisa passar por uma triagem pré-participação, ele precisa ser avaliado clinicamente por um profissional de educação física, mensurando sua pressão arterial. Eu preciso fazer um histórico para ver a conduta dele com o medicamento. E eu preciso saber se a minha prescrição para ele, naquele momento, terá uma intensidade leve a moderada, de 40% a 60% da frequência cardíaca de reserva,
de 40% a 60% do VO2 máximo. Vai ser uma situação que eu exijo dele, em média ali, uma exigência de 6 METs. Vai ser uma situação que eu exijo dele uma PSE, uma percepção subjetiva de esforço na escala 620 de Borg, de 12 a 13. Então eu preciso saber o que é o moderado para saber se eu preciso encaminhar seu Jorge para o médico ou não. Então eu preciso entender de condição clínica e eu preciso entender de prescrição do exercício. Ah, mas eu almejo trabalhar com seu Jorge numa zona vigorosa. Eu preciso encaminhar ele para o médico, porque eu preciso saber até quando seu Jorge vai responder bem. Garcia, porque o cara sedentário, ele quando tinha hipertensão, estava compensado, ele precisa ir para o médico. Por que ele precisa ter uma liberação? Porque ele era sedentário. Ele comumente não é exposto ao exercício. Então ele vai ter uma resposta totalmente adversa, totalmente aleatória ao que as condições de exercício podem apresentar para ele, mesmo que de maneira controlada em repouso. Mas o seu Jorge, ele já treinava, né? Ele já tinha uma regularidade. E por mais que ele seja hipertenso, ele está compensado quando chega para você. E se você for prescrever intensidade leve a moderada, seu Jorge não vai precisar ir para o médico. Assim, então beleza, eu vou começar o trabalho com ele de leve a moderado. 6 meses depois ou antes, quero progredir para o vigoroso. Tenho que encaminhar seu Jorge para o cardiologista para fazer um teste de esforço, para saber até quando a gente pode ir com segurança. Essa é a diferença entre um profissional e um profissional. Entre uma pessoa que simplesmente se formou e pegou o diploma e uma pessoa que exerce a profissão de um profissional de saúde. Essa é a diferença, essa conduta é a diferença de um profissional que briga para receber de 5 a 8 reais a hora e de um profissional que recebe 100 reais a hora. É a conduta da gente. E mais uma vez, não precisa ser para trabalhar com grupos clínicos. Ainda não. Pode ser o cara que trabalha com estética. Mas o encaminhamento interprofissional pode ser, por exemplo, de um profissional de educação física para outro.